Salve, salve galera, eu sou Leonardo Leão e estou aqui mais uma vez com as cenas do subsolo. Eu vou lançar aqui hoje um vídeo que não estava programado. Eu estava ouvindo um disco que eu gosto muito, de uma banda sensacional, um disco ao vivo. Quando pesquisando algumas coisas, ouvindo e lendo e fuçando na internet, eu descobri que a banda gravou os primeiros shows para esse disco nos dias 23 e 24 de abril de 1982. Ou seja, eu estava ouvindo as músicas gravadas há 40 anos atrás, exatamente. Mas antes de eu falar que disco é esse, vale lembrar que no início do canal eu lancei uns vídeos comentando discos que fazem 20, 30, 40, 50 anos, agora em 2022. Mas não citei nenhum disco ao vivo. A ideia foi focar nos discos de estúdio. Então, já que a galera gosta de uma lista, pelo menos algumas pessoas mandam sempre mensagens pedindo, perguntando o que é que eu acho de tal banda, pedindo para eu fazer listas sobre alguns estilos específicos, algumas bandas específicas. Eu resolvi fazer uma pequena lista de discos ao vivo lançados em 1982, ou seja, uma segunda parte dos discos quarentões. Daqui a pouco eu falo qual foi o disco que me fez ter vontade de fazer esse vídeo. Olhando, ou melhor, ouvindo a lista dos meus discos preferidos ao vivo de 1982, para mim fica claro que foi uma fase de transição dos anos 70 para os anos 80, e essas bandas e esses discos marcaram isso muito bem. Tanto da passagem do hard rock 70, daquele hard heavy do final dos anos 70, para o som do heavy metal dos anos 80, quanto a passagem do clima punk, pós-punk, new wave do final dos anos 70, para o lado dark, o lado sombrio da força, com o gothic rock, o rock gótico dos anos 80. Eu começo com esse disco aqui, Blue Oyster Cult Extraterrestrial Live, A Vida Extraterrestre. É um disco ao vivo de 82, sensacional. A banda Blue Oyster Cult surgiu na virada dos anos 60 para os 70, lançou o primeiro disco em 1972. Nunca foi uma banda de hard rock, rock pesado tradicional, eles misturavam muitas influências. E nesse disco de 82, é o terceiro ao vivo deles, eles misturaram músicas recentes com músicas mais antigas, mas todas com a cara mais nova. Eles já tinham certa influência do som dos anos 80, uma coisa até meio pop às vezes, tem uma pegada reggae em algumas músicas. É um som mais limpo, mas muito bem feito. Foi o passo à frente para muitas dessas bandas que vinham dos anos 70. Algumas se perderam ao longo dos anos 80. Inclusive, o Blue Oyster Cult fez discos nos anos 80, mas essa virada ainda foi um grande marco bem legal. Continuando, eu falo da banda Blackfoot, dos Estados Unidos, uma banda que surgiu também em 69 e 70, só lançaram o primeiro disco em 1975, e era basicamente uma banda de Southern Rock, aquele rock and roll do sul dos Estados Unidos, uma banda de blues rock, Southern Rock. Só que quando chegaram os anos 80, eles decidiram dar uma atualizada no som, para ficar antenado à nova geração, principalmente a galera da MTV estava surgindo, e o Blackfoot lançou o disco Highway Song Live, que é o seu sexto disco e é o primeiro ao vivo. E dá um molho mais pesado, mais agressivo, mais rápido até em várias músicas. O problema do Blackfoot a partir daí é que eles acharam que tinham que atualizar um pouco mais, incorporar um teclado com um grande tecladista, que era Ken Hensley, que vinha do Uriah Heep, um cara sensacional, só que musicalmente a banda se perdeu, tentou agradar demais ao público jovem americano da época e parou por aí. O Blackfoot continua rodando, mas musicalmente perdeu a relevância. Saindo do clima das bandas de classic rock e de hard rock, o Bauhaus, uma banda que é o desdobramento do som punk e pós-punk new wave com o lado sombrio. Em 1982, eles lançaram um disco ao vivo chamado Press the Eject and Give Me the Tape. Esse disco ao vivo saiu junto com o terceiro disco deles de estúdio, o The Sky's Gone Out, e veio, na verdade, encartado na primeira prensagem, na tiragem limitada. Só que esse brinde fez tanto sucesso que a gravadora decidiu logo depois lançar o disco ao vivo
isolado, sozinho. É um disco soturno, não muito bem gravado, uma coisa mais underground, que traz músicas das turnês de 81 e do início de 82, quando eles tinham só 2 discos, junto com versões ao vivo de músicas que só saíram em singles até então. Uma coisa que eu devo confessar é que quando eu ouvi Bauhaus pela primeira vez, no final dos anos 80, eu não curti. A única música que eu gostei era Bela Lugosi's Dead, que é o clássico da banda. Só no final dos anos 90 é que eu, com a cabeça um pouco mais aberta, fui parar para ouvir Bauhaus e acho sensacional até hoje, inclusive esse disco ao vivo. Vamos agora com 2 bandas que já nasceram mais no clima hard heavy. A primeira é o Saxon, da Inglaterra, que de 79 a 81 lançaram 4 discos, em 3 anos, 4 discos de estúdio, e amadureceram muito rápido, vindo do hard rock mais 70 já para um som heavy metal, tanto que eles são dos pais da tida New Wave of British Heavy Metal, a nova onda do metal britânico que tomou conta da Europa, depois dos Estados Unidos e aqui do Brasil, no início dos anos 80. Depois dos 4 discos em 3 anos, em 82 eles lançam um disco ao vivo chamado The Eagle Has Landed. O bizarro da história é que esse disco ao vivo foi gravado durante a turnê do disco anterior, do 4º disco, Denim and Leather. O problema é que o baterista original e fundador do Saxon, Pete Gill, machucou a mão logo depois do disco Denim and Leather e não pôde sair em turnê. Os caras chamaram o baterista Nigel Glockler, que teve que decorar o setlist inteiro em 2 dias, e ainda foram audaciosos ao ponto de gravar o disco ao vivo com o batera recém-contratado que não sabia muito das músicas. O que aconteceu é que Nigel Glockler acabou ficando na banda, tá aí até hoje. Já Pete Gill, depois que se recuperou, ficou sem banda. Em 1984, ele ressurgiu no Motorhead. No Motorhead, ele gravou 4 músicas da semi-coletânea No Remorse e depois aparece no disco, no álbum inteiro, o Orgasmatron, de 1986. Só que ele foi posto para fora, a Filthy Animal Taylor volta e Pete Gill, depois de alguns projetos, sumiu na história. Outra banda que já surgiu com a sonoridade da virada dos 70 para os 80 foi o Michael Schenker Group. Michael Schenker, guitarrista alemão, que ainda garoto, guri, fez parte da primeira formação dos Scorpions, depois colaborou algumas vezes com o irmão Rudolf Schenker, que é guitarrista dos Scorpions até hoje. Depois dos Scorpions, ele participou do UFO, sensacional, a fase dele com o UFO, UFO, e em 1980 ele lançou o primeiro disco de seu projeto solo, Michael Schenker Group, ou MSG. E logo depois de 2 discos sensacionais com essa banda solo, ele lançou um disco ao vivo em 1982 chamado One Night at Budokan, Uma Noite em Budokan, local sagrado do judô e do rock and roll no Japão. Mas nenhum destes até agora foi o disco que me fez fazer esse vídeo. O próximo disco ao vivo não está nem entre os meus preferidos, mas ele é um marco de 1982, um marco da história do hard rock e do heavy metal, por outros motivos que não apenas musicais. É o Speak of the Devil, de Ozzy Osbourne. Ozzy, naquela época, tinha lançado já 2 discos, o Blizzard of Ozz e o Diary of a Madman, com o guitarrista Randy Rhoads. Ozzy e a gravadora queriam lançar um disco com músicas do Black Sabbath, mas Randy Rhoads e o resto da banda foram contra. Eles queriam apresentar já as músicas novas e versões ao vivo. Reza até uma lenda que um dia Ozzy estava puto com isso, doidão, e chegou a demitir todo mundo, inclusive Randy Rhoads. E, sei lá, 2 dias depois, reencontrou a galera, nem lembrava que tinha demitido o povo. Nesse vai e vem, nessa discussão, Ozzy acabou cedendo e topou lançar um disco ao vivo que seria com músicas do Sabá e músicas de sua carreira solo que tinha acabado de começar. Só que não deu tempo. Randy Rhoads acabou falecendo em março de 82 num acidente de avião. Ozzy Osbourne, abalado, com a morte do amigo, acabou decidindo lançar um disco só com músicas do Sabá. E em vez de usar gravações com Randy Rhoads ou qualquer coisa, chamou Brad Gills, o guitarrista, para lançar um disco que se tornou Speak of the Devil. O negócio foi tão às pressas que eles gravaram 2 shows em setembro de 1982 e lançaram um disco ao vivo em novembro de 1982. É um disco razoável,
O problema para mim é justamente a produção e a guitarra de Brad Gills, que acabou ficando meio fora de contexto da sonoridade do Black Sabbath. Vale pelo marco histórico. Já a ideia de lançar um disco ao vivo com Randy Rhoads só se concretizou em 1987, quando eles reuniram algumas gravações com Randy Rhoads e saiu o disco Tribute, que é sensacional. E agora vamos ao disco ao vivo, que começou a ser gravado nos dias 23 e 24 de abril de 1982 e que foi o motivo deste vídeo aqui no Cenas do Subsolo. O disco em si é o Black Sabbath Live Evil. Esse é oficialmente o primeiro disco ao vivo do Black Sabbath. Em 1980 saiu o Live at Last, mas que foi uma armação do produtor deles, do produtor de áudio Patrick Meehan, que excursionou com a banda até 1975, quando os caras o demitiram. Ele tinha algumas gravações e em 1980 lançou o Live at Last. O Black Sabbath foi contra, os caras nem sabiam que o disco ia sair, e eles estavam preparando um disco ao vivo com o Ronnie James Dio já, né, que entrou na virada de 70 para 80, e gravou Heaven Hell e o Mob Rules, de 80 e 81, e eles estavam preparando esse disco ao vivo quando o Ozzy Osbourne lança Speak of the Devil, só com músicas do Black Sabbath. A gravadora e a banda decidem correr para lançar esse disco então ao vivo do Black Sabbath com Dio, só que eles não tinham tanto material legal para trabalhar. Os caras selecionaram justamente as gravações dos dias 23 e 24 de abril de 1982, há 40 anos, e outras gravações dos dias 12 e 13 de maio do mesmo ano. O disco tem uma falha, tanto em vinil quanto em CD, que no encarte não traz que música foi gravada em que dia. Na verdade, até as datas não são bem claras. Você depois lendo, consultando a biografia do Black Sabbath em alguns lugares, está lá as datas de gravação. Mas não dá para saber exatamente que música foi de que dia, de que local. Mas o disco é sensacional. O Live Evil acabou saindo em dezembro de 82, em resposta ao Speak of the Devil, que foi de novembro de 82, mas a produção na correria deixou o som meio chinfrim. O som é fraco, é aquém da capacidade e da qualidade do Black Sabbath. E mesmo assim, é um disco sensacional, um dos melhores discos ao vivo que eu já escutei. Para finalizar, vale lembrar que o Live Evil é o marco final da relação de Ronnie James Dio com o Black Sabbath nessa fase do início dos anos 80. Ele voltou a tocar com a banda, lançou o disco de 92, o The Humanizer, e já no final de carreira se reuniu com os caras na banda Heaven Hell, sensacional, e infelizmente faleceu. Um dos motivos que sempre foi divulgado para a saída de Ronnie James Dio era que durante a mixagem do disco ele aumentava a voz, os caras em outro horário abaixavam a voz, aí ele aumentava de novo e ficou essa briga. O que eu já li mais de concreto é que os caras do Sabbath, Tony Iommi e Geezer Butler, estavam muito doidões naquela época e quando começou mesmo a produção, a mixagem do disco, eles não estavam nem aí. E Dio acabou assumindo tudo sozinho, junto com a galera do estúdio, para finalizar o disco. Só que tempos depois os caras reapareceram e mexeram em tudo, cortaram bastante coisa que o baixinho tinha colocado. Aí depois, quando estava sozinho no estúdio, Dio voltava tudo para a posição de antes. E nessa briga, Dio acabou saindo da banda, com ele foi o baterista Vinny Appice, e o Black Sabbath, na verdade, Tony Iommi e Geezer Butler tiveram que começar tudo de novo e em 83 lançaram Born Again com a volta de Bill Ward e Ian Gillan, mas essa é outra história. Mas o que eu sei é que apesar das brigas, separações, do som mais frágil do disco, da produção meio corrida, Live Evil é um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos e é um dos grandes quarentões de 2022. Pois é, galera, essa foi minha lista preferida de discos ao vivo de 1982. Lógico que outros discos ao vivo foram lançados em 1982, alguns devem ser bem legais, mas eu não parei para pesquisar. Eu peguei o que eu lembrei, que eu achei fundamental e quis compartilhar com vocês aqui no canal Cenas do Subsolo. Não se esqueça de se inscrever, acionar o sino, deixar seu comentário e dar um like se você curtiu. A gente se vê em breve.